Com a correria do dia a dia e o avanço tecnológico, as relações interpessoais ficam cada vez mais raras e a sociedade tem sofrido com isso. São inúmeras pessoas alienadas em um mundo onde ninguém tem tempo ou se importa com o outro. Muitas vezes, a falta de contato traz solidão e pode provocar até mesmo enfermidades, como o estresse e a depressão. E em alguns casos, principalmente na terceira idade, com ela, outros problemas surgem. O idoso ele chega primeiro à depressão e depois a suicidar. Então, se ele não trata essa depressão, ele pode vir ao suicídio, sim. Então, a primeira causa é a depressão. Mas são várias causas que o levam à depressão. Então, muitas delas é as perdas familiares, a desvalorização mesmo social, que o Brasil, principalmente, não está preparado para o idoso ainda, né? Não sabe cuidar ainda do seu idoso. A família também, às vezes, tem um despreparo nesse cuidado com o idoso, às vezes não tem tempo para dedicar ao idoso. Então, ele se sente muito sozinho. Mas até chegar neste ponto, alguns sinais podem ser percebidos. O idoso, ele dá alguns sinais, né, de que ele pode estar querendo pensar no suicídio, ele pode estar querendo programar um suicídio. O idoso, ele começa a finalizar algumas coisas da vida dele. Por exemplo, ele finaliza dívidas, ele fecha a conta em poupança, ele começa a doar algumas coisas que ele tinha de bens materiais para os outros, ele começa a falar de si próprio como já estivesse morto. Quando eu partir, ele começa a falar dessa forma. Quando eu partir, ou se eu partir vai ser melhor, minha família vai ficar melhor quando eu morrer. Então ele começa a falar já de morte e se preparar já para isso. Então alguns começam a fazer uso abusivo de remédios, então começam a se dopar de remédios. Então há esses sinais antes do suicídio por si só mesmo. Segundo o estudo feito pela Escola Nacional de Saúde Pública, em parceria com pesquisadores de programas de pós-graduação e serviços de saúde, cerca de 3.000 municípios tiveram registros e casos de suicídios com pessoas acima dos 60 anos de idade, ou seja, 55% do total de municípios. Cristiane viveu de perto essa situação, mesmo não acreditando que um dia as ameaças que o pai fazia pudessem se tornar realidade. Eu falava, não, mãe, quem fala não faz, né? Acaba fazendo logo, sem falar. Mas a minha mãe estava bem apavorada com essa ideia e ele acabou fazendo mesmo. Ele subiu até o 4º andar, ele estava na casa da minha irmã mora no 1º andar, e ele subiu até o 4º e se jogou da janela. Caiu em pé, né? Teve várias fraturas desde o pé até o tórax, mas nenhum órgão vital foi atingido. E Deus poupou a vida dele, eu tenho certeza que ele tem um plano para ele. A psicóloga Luciane explica que nestas horas o papel da família é fundamental. A família tem que buscar um profissional, né? Porque depressão tem a ver com a questão química, dos mediadores químicos cerebrais, então precisa da medicação e precisa reintegrar esse idoso no meio social. Então, primeiro é observar se tem uma depressão instaurada, levar aos médicos, né, especializados, depois integrar ele à vida social de novo, né, ajudá-lo a ressignificar a vida. A gente fala que o idoso ele tem que chegar a um ponto de reelaborar, né, as vontades, o futuro, né, elaborar as esperanças. Ele precisa reelaborar um monte de coisa, principalmente o significado da vida para ele. Então a família pode ajudar nisso, ajudar ao idoso a se valorizar. Outro lugar onde alguém que tenha tentado tirar a própria vida pode encontrar apoio é dentro da igreja. A palavra de Deus, ela diz que na velhice ainda daremos frutos, não importa qual seja a idade, né? Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas o que de fato a Bíblia diz sobre essa realidade cada vez mais comum na terceira idade? Está registrado na palavra, ali nos 10 mandamentos, não matarás. E suicídio é atentado contra a própria vida. E todo atentado contra a própria vida é morte. Então a pessoa, não importa se a pessoa está matando o outro ou a si mesmo, mas a pessoa naquele momento em que ela vai tentar ou que vai praticar o suicídio, ela está desobedecendo a palavra de Deus. Mesmo com todo o apoio recebido, é difícil para quem um dia pensou em se matar retornar às atividades normais. Ainda hoje, Cristiane e a família vivem a insegurança,
e o medo de uma segunda tentativa de suicídio dentro de casa. A minha mãe, que mais está de perto com ele, tem bastante medo. Eu tenho muita confiança em Deus, que isso não vai acontecer e que Deus vai a tempo, né, falar com ele profundamente, né? Mas a minha mãe tem muito medo, assim, porque ele não reage, então ela fala assim, o que ele está pensando? O que será que passa na cabeça dele? Porque ele não se abre. Mas ela entende que será com o tempo que o pai voltará a sorrir e que Deus tem algo incrível reservado para o Sr. Jaime. Deus poupou a vida dele para ele ser testemunha para as pessoas que vivem o mesmo problema que ele. Ele ainda não entendeu isso. Ele pode até ter entendido, mas ele não consegue reagir. Por isso a minha oração desde que aconteceu é que que Deus, o Espírito Santo, toque o coração dele a tão profundo que ele entenda que Deus tem um plano na vida dele. E disso nunca podemos duvidar. Se você está passando por um momento difícil e acredita que o suicídio pode ser uma alternativa, pare e repense. Deus não coloca em nossos ombros peso maior do que aquele que conseguimos suportar. Que a palavra de Deus, ela é remédio, ela traz cura para todo e qualquer problema. A palavra de Deus, no Salmo 19, 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.